Como falamos anteriormente, é necessário estabelecer o comprometimento entre empregador, empresa, e empregado, trabalhador, com a finalidade de firmar o compromisso entre as partes. Um contrato de trabalho deverá conter informações claras relacionando os principais assuntos. Então, como nós estávamos falando, né, do vínculo de funcionário e patrão, empregador e empregado, a empresa ela tem o comprometimento de firmar essa finalidade de compromisso de ambas as partes. Eu trabalho, em contrapartida a empresa me paga pelo trabalho fornecido. E esse contrato, né, essa afirmação, ela é feita através de um contrato de trabalho. Eu sempre pergunto se quando vocês estão assinando um contrato de trabalho, vocês leem as normas que fala dentro dele. Às vezes a gente vê que o contrato tem letras pequenas ou ele é muito grande e a gente acaba não lendo o que está dizendo a nosso respeito, o que pode, o que não pode, se acontecer alguma coisa, se eu arco, se precisar fazer hora extra, se eu sou obrigada. E a gente não dá tanto valor, mas a partir do momento que nós assinamos algo, significa que nós estamos confirmando alguma coisa. Os principais tópicos que devem ocorrer dentro de um contrato de trabalho, gente, então é o nome da empresa, o nome do empregado, o cargo que ele vai exercer, o horário que ele vai fazer e o salário que ele vai estar recebendo. Um contrato de trabalho pode ser por tempo determinado ou indeterminado. Só tem data para começar, o término só irá acontecer no dia em que a empresa ou o empregado não estiver mais satisfeito em relação entre si determinados. O contrato por tempo determinado terá dia, mês e ano para se encerrar, podendo chegar ao prazo máximo de 2 anos. Então, vamos começar. O contrato determinado, quando nós falamos de algo determinado, significa algo que ele tem tempo previsto. Normalmente nós falamos de contrato determinado em lojas que contratam mais colaboradores para ajudar no final de ano. Então ela tem uma data que a pessoa inicia e sabe que o prazo máximo é até, por exemplo, 31 de dezembro. Passou disso, o funcionário não faz mais parte daquela empresa. Então, o determinado ele tem dia, mês e ano para fazer o seu término. Existem contratos que eles podem ter no máximo 2 anos determinado, tá, gente? Então, a empresa contrata, quem faz muito isso é a empresa terceirizada. Então, ela contrata um colaborador, ele sabendo já que o prazo dele é até 2 anos. Pode se encerrar antes, tá? Eu posso rescindir o contrato antes, eu vou pagar a multa e tá tudo certo. Mas não pode ultrapassar esse contrato de 2 anos. Se de repente ultrapassar, ele passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Ele só poderá ser realizado desde que a natureza da atividade esteja condizente a ser desenvolvida dentro do limite do tempo estabelecido, ressalvo para os contratos de experiência. Então, por exemplo, a empresa pegou um trabalho, um serviço para fazer e ela sabe que vai durar 2 anos para terminar. Nesse caso, então, a empresa pode fazer esse contrato determinado. O contrato indeterminado, ele inicia, eu sempre brinco com os alunos dizendo que é como se fosse nossa vida. Nós temos o dia para nascer e todo mundo sabe o dia do nascimento, mas nós não temos o dia exato que nós vamos morrer. O contrato indeterminado é do mesmo jeito. Eu tenho o dia que eu comecei a trabalhar, mas eu não sei o dia que eu vou sair da empresa. Independente se for por pedido de demissão
ou por demissão do meu empregador. As possibilidades de se fazer um contrato determinado são: primeiro, se a natureza da atividade empresarial justificar transitoriedade do prazo. Por exemplo, substituição de uma funcionária por motivo de licença maternidade ou afastamento do empregado por meio previdenciário. Eu tenho uma funcionária que ela saiu por licença maternidade e eu preciso contratar uma outra pessoa para ficar no lugar dela. Nesse caso, eu posso fazer um contrato determinado por mais de 3 meses. Ou, de repente, eu tenho um funcionário que se afastou por motivo de acidente de trabalho ou auxílio-doença, vai ficar mais de 1 ano afastado, porque o INSS já decretou isso. Eu também posso contratar um outro funcionário para que fique no lugar dele até que ele retorne às suas atividades. Segundo caso, se a organização possui atividade de caráter transitório, onde precisará exclusivamente do funcionário para aquela determinação de produção. Por exemplo, períodos sazonais, fogos de artifícios, ovos de Páscoas, panetones. Esse caso é o que eu falei lá atrás. A empresa ela tem 2 anos para poder finalizar um trabalho. E aí, então, ela pode contratar funcionário por tempo determinado para que o trabalho seja executado. Isso acontece muito nesses períodos que nós chamamos de sazonais. Natal, por exemplo, vai fazer panetone. Eles não fazem panetone 1 mês antes. Eles começam a fazer panetone 3, 4 meses antes. 5 meses antes até. Então, eu preciso contratar funcionário nesse tempo sazonal para que seja elaborado a produção nessa época sazonal. Terceira possibilidade, contrato de experiência. É muito utilizado pelas organizações, permitindo que a empresa conheça o perfil e desempenho do novo empregado. Antigamente, gente, quando a gente falava de contrato de experiência, então as empresas pensavam em ver como o funcionário trabalhava. Então, ela fazia o que nós chamamos de desempenho do novo empregado. Então, ela queria ver se a empresa, se o funcionário, se o colaborador se desempenhava bem na função designada a ele, para que ele pudesse realmente ficar com a vaga. Então, o que se fazia, gente? O colaborador, ele trabalhava além do que se pedia, fazia menos horas de almoço, ele se dobrava para que realmente ele conseguisse aquela vaga de emprego. Hoje, a empresa está um pouco mais mudada, mais moldada. Ela analisa, sim, o desempenho do novo colaborador? Sim, ela analisa. Mas ela está mais olhando o perfil desse colaborador. Ele é um colaborador que trabalha em equipe? Ele é um colaborador que cumpre os horários, que cumpre as regras? Ela está mais preocupada com um lado do perfil do colaborador do que o lado do desempenho do mesmo. O empregado também pode verificar a questão de adaptação no novo ambiente de trabalho. O contrato de experiência pode chegar ao limite de 90 dias, podendo ser prorrogado dentro desse tempo uma única vez. Após o término da prorrogação, se torna indeterminado. Então, quando eu faço o contrato de experiência, vocês podem notar, principalmente quem trabalha, que as empresas fazem, por exemplo, 45 dias mais 45 dias. Quando fala prorrogado uma vez, ele funciona assim. Eu coloquei lá 30 dias para o meu colaborador se desenvolver dentro da empresa. Aí eu tenho mais uma chance para poder prorrogar esse contrato dele e analisar se realmente eu quero ficar com ele na empresa. Então, eu posso fazer 30 mais 60, 45 mais 45, 50 mais 40. Eu não posso passar de 90 dias e também não posso fazer uma terceira prorrogação. Se eu fizer, por exemplo, 30 mais 30, problema meu. Eu tinha 90 dias para brincar e eu só utilizei 60.
Não posso prorrogar novamente pela terceira vez.